em 95, fizemos essa semana de reflexão para tentar oferecer um treinamento para quem não podia ir ao curso de férias. Em 96, repetimos a dose, fizemos esses anos aqui na Liberdade, só que foi ali na Igreja Batista da Liberdade. E só que em 96 nós já estávamos preparando para os 40 anos da BU, em 97. Nós teríamos comemorações aqui em São Paulo, a comemoração nacional seria aqui. Então eu estava terminando, já estava na assessoria em 96 e terminando de ler um livro do Nowen, que me chamou muito a atenção, o desafio dele para a necessidade de termos reflexão teológica. E aí eu pensei, acho que um bom nome seria uma semana de reflexão teológica, porque a gente repete o treinamento e aproveita para fazer esse exercício de reflexão teológica e desafiar e apresentar a BU para as várias igrejas, porque nós estamos precisando de apoio, inclusive, para a BU. Então, em 97, começamos com este nome, algo que já fizemos nos 2 anos anteriores, só que aí um pouco mais amplo, de 97 para cá, lá se vão 22 anos, e acho que a Semana de Reflexão Teológica conseguiu se estabelecer razoavelmente. E eu tenho um carinho muito grande por esse espaço, que acho que é estratégico para a região, especialmente para São Paulo. Então, além de eu já ter recusado 4 convites recentes da BU, estava me sentindo muito constrangida, falei, ok. E porque era o tema de silêncio. Então, achei que era talvez a única coisa que eu conseguiria brevemente compartilhar um pouco com vocês seria sobre o silêncio, né? Então, nesse período de angústias e de um aprofundador, nesses últimos meses, eu tenho caminhado com os salmos. No desespero de não saber como orar e sobre o que orar, eu me agarrei aos salmos. E os salmos são ótimos, né? Porque os salmos nos ensinam a orar de uma maneira que nós não estamos acostumados a orar. É uma coisa muito tranquila, onde o salmista diz, Senhor, eu não estou gostando do que está acontecendo, tem muito inimigo, o Senhor arranca os dentes daquele pessoal. Coisa muito amorosa. Eu quero que o Senhor arranque os dentes, que a espada atravesse, que eles sejam como lesmas derretendo ao sol e ao sal, que eles se ferrem mesmo. Esse ferro, eu estou usando uma expressão delicada, porque o negócio é... E é às vezes assustador, porque a gente não está acostumado a orar assim, né? Mas confesso que fez bem a mim poder expressar as emoções como elas vinham. Mas quando então pensar em silêncio, acho que 2 salmos me vieram. Um salmo que talvez seja mais conhecido é o Salmo 131. O que fala mesmo o Salmo 131? Que vocês sabem decor, mas vamos só conferir. Salmo 131, verso 2. Quem puder nos ajudar com a leitura, por favor. Alguém pode ler para nós? Certamente que me comportei e me aquietei como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma é mesmo como uma criança desmamada. Isso. Obrigada. Eu entendo que aqui tem um certo silêncio, né? Em algumas traduções, o que aparece é o salmista dizendo, e então eu me acalmei e me tranquilizei. E aí ele usa uma figura de uma criança esfomeada. Ele diz, eu consegui me silenciar como uma criança. Assim é a minha alma, que se aquietou e se tranquilizou quando desfrutou do peito da mãe e viu a sua fome saciada. O que me faz pensar que uma alma infantil é assim. Ela não pode ser contrariada. A alma infantil, quando ela tem fome, ela precisa ser
saciada o mais rápido possível. Ela carece de uma satisfação e ela só vai sossegar quando essa satisfação for completa. Uma criança que é acalmada, que consegue e alcança tranquilidade só com a saciação. A alma infantil é assim, só sossega dessa forma. Mas há outras fases na vida. E em outras fases os desafios são outros. E nem sempre a nossa fome vai ser saciada no momento que a gente quer. E aí a gente vai ter que lidar com frustração. E pode chorar, chora, espremeia, mas o peito da mãe não vai aparecer a hora que você quer e vai te deixar felizinho, vai te acalmar. Tem hora que a angústia dura mais do que 10 minutos de silêncio. Tem hora que a angústia é cortante e grita. E não há o que faça você se acalmar e sossegar e silenciar. Então eu lembrei de um outro salmo que também li nesse período, que é o Salmo 62. E aí esse, como não é tão conhecido, eu queria que vocês abrissem, não vou pedir para vocês recitarem, mas o Salmo 62, versos 1 e 5. Salmo 62, verso 1 e o verso 5. Diz assim as Escrituras: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Verso 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Versículo curto, basicamente repetido, mas é bonito, né? Porque nos fala de alguém que agora encontra descanso, mas encontra descanso porque confia. De alguém que já viveu o suficiente para saber de onde vem a sua salvação. E onde se pode, de fato e tranquilamente, se depositar a sua esperança. Parece que é um outro patamar, uma outra categoria de vivência. Alguém que já aprendeu a esperar confiadamente no Senhor. Porque dele vem a salvação e nele está a esperança. Então é o salmista que conversa consigo mesmo e diz: alma, pode ficar tranquilo. Não porque o leitinho vai chegar a hora que você quer. Inclusive ele não dá hora para essa salvação. Ele só diz que ele sabe de onde vem a salvação. Literalmente a tradução aqui seria: só diante de Deus minha alma se cala. Você pode guardar isso? Só diante de Deus a minha alma se cala. Só diante de Deus a minha alma se cala. Isso é de uma força, né? E talvez isso ajude a gente a refletir teologicamente. Porque talvez hoje em dia a única coisa que possa nos brecar seja de fato Deus. Nós somos um perigo para nós mesmos. Talvez sejamos o nosso maior inimigo. E o salmista então diz: só diante de ti, ó Deus, a minha alma se cala. Eu sei que ontem foi uma noite onde vocês falaram muito,
E talvez hoje seja uma noite de escutar mais. Eu não sei como é que vai ser essa experiência para você. Mas o que eu entendo é que o salmista nos desafia a nos juntarmos a ele e fazermos essa oração. Cônscios de que só em Deus a nossa alma pode se calar. Eu venho de uma tradição de igreja protestante, onde na liturgia, com frequência, se começavam os cultos dizendo: o Senhor está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Depois de um certo tempo, aquele versículo já enjoou, mas o que era a comunicação é: todo mundo fica quietinho, porque aqui o nosso culto é com ordem e decência. E o que significava que não era para ficar batendo papo e nem conversando, todo mundo quietinho, porque era uma expressão de reverência. É uma pena que a gente tenha, talvez, perdido um pouco isso. O que é estar na presença de Deus? O que o salmista reconhece é que estar na presença de Deus exige uma alma calada. E num tempo de tanto falatório, onde a nossa alma é tão tagarela, é muito difícil se calar diante do Senhor. O que é que te faz calar? Diz que a gente, demora em média uns 3 anos para aprender a falar. Pelo menos um pouquinho mais de vocabulário, alguns mais, outros menos, a articulação das palavras ainda precária. Uns 3 anos a gente aprendeu a falar. Mas diz que a gente demora uns 70 para a gente aprender a calar. Talvez você esteja nos primeiros passos. Eu já estou engatinhando, já posso dar uma esnobada. Como é difícil, né? A gente leva uma vida, e tem uns que pega DP, não aprende. Vão precisar de outros 70. Como é difícil aprender a se calar. Tem um sacerdote que, inclusive, é responsável pelo Ministério de Cultura, o sacerdócio hoje na estrutura da Igreja Católica. Ele é o secretário-geral por essa questão da cultura, Pablo Bors. E ele diz que ele escreveu um livrinho, acho que nós não temos em português, mas um livrinho bastante conhecido, sobre a biografia do silêncio. E uma das coisas que ele diz é que as palavras transformam o mundo, mas o silêncio transforma nós mesmos. Mas às vezes a gente quer mudar o mundo, mas tem uma dificuldade de silenciar a si mesmo. E parece que na toada do Evangelho é muito difícil a gente conseguir silenciar a nós mesmos. Por que o silêncio é importante? E se ele de fato é, por que nós fugimos do silêncio? Por que o silêncio é tão importante? Alguém tem dúvida que nós vivemos num mundo barulhento e repleto de ruídos, ruídos sem fim? Essa agitação interior, ela é constante. Acho que tem uma movimentação nesses últimos anos, onde tem crescido muito a questão da meditação. Vários tipos de meditação, várias possibilidades, mas é que a ciência e outras espiritualidades alternativas têm reconhecido que esse é um tempo onde ou você silencia ou você enlouquece. Os índices de ansiedade batem recordes a cada ano.
Diz que o grande mal do nosso século, já a partir de 2020, a doença que mais matará é a depressão. Que em geral é o que nos faz silenciar. Mas que talvez a segunda causa seja, e talvez inclusive misturada com isso, que um dos desdobramentos da ansiedade é a depressão, de que a ansiedade é uma coisa que se tornou epidêmica. Me lembro de, acho que o ano passado, que saiu uma reportagem que aqui em São Paulo nós chegamos a índice de 82% da população que já teve ou tem algum problema de ansiedade. E os restante da porcentagem, se não tem, vai ter. É uma profecia. É porque não precisa ser muito higiênico para saber que assim, isso acaba atingindo a todos nós. É tanto barulho, é tanta pressão, é tanta expectativa, é tanta exigência, que a gente não consegue muito parar. As nossas relações são cada vez mais superficiais, nossas falas são cada vez mais esvaziadas, porque a gente nem dá tempo de parar para pensar. Hoje tem que acelerar. Tem que acelerar, porque amanhã é um outro dia, e é um dia que vai ser mais difícil, porque hoje tem jogo do Brasil, e os chilenos não vão ter que fazer um clamor mais forte para o Brasil ganhar da Argentina. É tenso. Nós somos tomados por uma agenda que vai se impondo na nossa vida, e a gente vai ficando desnorteado. E as coisas começam a gritar dentro de nós. De sonhos que você teve, e começa a cair a ficha que você nunca vai realizar. E precisa de uma certa maturidade para lidar com isso. Que aquilo que você sonhou que ia acontecer lindamente de tal forma, você tomou na cara, para não dizer que tomou em outro lugar. Não vai ser como você gostaria. E aquilo começa a gritar. E em tempos de redes sociais, tudo é maravilhoso. Todos são vencedores. O único loser é você, né? Você sabe. Você ficou para o caminho. Os outros estão maravilhosos, realizando tudo, fazendo viagens maravilhosas. Eles nunca começam, comem arroz e feijão, comem pratos maravilhosos, vão em baladas animadíssimas, enquanto você está depressivo, lamentando a sua vida. Todos são felizes, menos você. Você começa a gritar. São vozes que berram em você. O silêncio é importante. Por que que o silêncio talvez seja fundamental? Talvez nunca se precisou tanto do silêncio como no nosso tempo. O silêncio é como uma peneira para a alma. Se o silêncio é como uma peneira, o que a tua alma tem retido? E o que essa alma reter, é bom você ouvir. Nós precisamos nos esvaziar para que o silêncio possa se assentar em nós. Ontem vocês falaram sobre pressões e relacionamentos na universidade, não foi? Então cabe a pergunta, como nós lidamos com novas formas de convivência, por exemplo? Nós nos limitamos às convenções do comportamento social? A escuta pode ser uma forma de tornar a experiência humana mais rica e interessante. Mas como você vai oferecer a escuta, como você vai conseguir ouvir o outro, se você não aprendeu a fazer silêncio? Se nós não sabemos silenciar, nós não sabemos escutar. Há hoje uma crise constante de experiência e correspondência. Ou seja, o que nós vivemos não corresponde com o nosso discurso. A gente fala uma coisa e vive outra. A nossa fala não tem vida.
não vibra, é superficial. Não tem lá muita consistência. Deus nos fala constantemente, mas a gente pouco ouve. Já viu, geralmente, quando a gente vai iniciar uma programação, qual é a nossa oração? Senhor, fala com a gente hoje. Não é assim? Eu fico pensando, se a gente parasse, Deus dizendo assim, ih, meus filhos, mas já comecei a falar faz tempo, vocês não estão ouvindo. Vocês podiam orar o seguinte, Senhor, faz a gente ficar quietinho para te ouvir um pouquinho hoje. Porque Deus está falando, Ele falou com você, até quando você estava dormindo. Se não lembra do sonho, azar, pede para Ele te dar um toque. Mas durante todo o dia, Deus falou com você, o que você ouviu? E agora à noite, azar, veio aqui, agora tomou. Está ouvindo. E aí você se torna responsável por aquilo que você ouve. Por aquilo que você aprende. E o que você vai fazer com isso? Se nós levamos a sério a voz de Deus em nós, é bom a gente ouvir. E isso exige silêncio. Se não ouvimos direito nem a Deus, que tipo de vida nós apontamos com quem convive com a gente? O Nouwen dizia, Henry Nouwen, dizia que a essência da oração é ser todo ouvidos para Deus. O núcleo profundo de toda a oração é realmente escutar, é estar atento à presença de Deus. O que é oração para você? É um tempo onde você despeja uma lista de pedidos e depois sai correndo para fazer onde você parou. Diz aí, ufa, já me livrei da oração. Agora está com Deus. Está com Deus o quê? Você nem ouviu. A gente vive tão apressado e tão pressionado, que a gente não tem tempo, não tem disposição interna, não tem disciplina no coração para ouvir a Deus. Até a leitura da Bíblia, às vezes é cada vez mais superficial. O que a falta do silêncio causa a nós? Se eu tivesse que responder isso rapidamente, o que vem à sua cabeça? A falta de silêncio. Que tipo de consequência traz? Eu pensei, tem inúmeras coisas. A gente podia passar esse restinho de ano falando sobre isso. Mas, eu pensei que, por exemplo, a falta de silêncio nos traz e nos faz ser menos solidários. Menos silêncio é menos solidariedade. O que indica menos empatia. O que nos leva a pensar que somos seres cada vez mais autocentrados. Mais eu e minha infinita lista de desejos infantis. O que nos leva, por conseguinte, uma inquietação maior devido a essa contínua insatisfação. E isso desemboca numa menor tolerância ao silêncio. E o silêncio, por fim, se torna incômodo. O que a falta de silêncio tem provocado na sua vida? Você ainda não teve tempo de pensar nisso? Ou não deu tempo de silenciar para descobrir em camadas mais profundas os efeitos da falta do silêncio? O que esperar do silêncio? Do silêncio, talvez se espera tudo e nada. A minha experiência recente é que o silêncio me cria a expectativa e a espera de um encontro. Nem sempre se dá da maneira como eu imagino,
é bastante difícil, porque eu não estou no controle. Eu apenas tento uma disciplina para que o meu coração, que necessita acalmar-se, quem sabe, possa abrir-se para um encontro surpreendente com Deus. O silêncio requer um esvaziamento. Nós andamos lotados demais. Aí não cabe mais nada. Cheios como estamos, não há espaço para mais de Deus em mim. Porque eu tenho tantas ideias sobre Deus, tantos pensamentos elaborados sobre Deus, tanta apologética e o raio que o parta, que não dá para desfrutar e desenvolver intimidade com Deus. Porque isso requer silêncio. É muita informação, é muita agitação dos pensamentos que congestiona as minhas avenidas interiores. E aí, nesse congestionamento, acidentes se dão, eu fico irritada e as irritações me atravessam e pouco flui. Porque há muita coisa, há uma lotação, não há espaço para Deus. O silêncio pode me ensinar sobre novas camadas de atenção. O silêncio pode me fazer descobrir a potência da concentração. Para universitários isso pode ser interessante. Especialmente, pelo menos, em época de prova. O silêncio pode me apontar o que realmente importa. Ou seja, isso redireciona o meu olhar, me fazendo enxergar novas respostas. Mas para isso é necessário o silêncio. O silêncio pode nos trazer discernimento. No mundo de tanto ruído, de tantas vozes disputando ouvidos, mentes e corações, você ter um espaço de silêncio é você se abrir para o discernimento. No meio de tantas vozes, qual é a voz do bom pastor? E João, no capítulo 10, quando ele fala e registra essa fala de Jesus como bom pastor, Jesus diz que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. As ovelhas de Cristo reconhecem a voz do bom pastor. O silêncio nos ajuda a distinguir. Quando a voz do pastor é a voz que veio do bom pastor ou veio do capeta, porque às vezes vem. Nos ajuda a distinguir quando a voz de um amigo veio direto do coração do bom pastor ou quando vem com cheiro de enxofre. Se a gente não tem silêncio, a gente consome qualquer porcaria. O silêncio nos ajuda a distinguir. Como é difícil esse negócio. O silêncio nos amplia a consciência de quem somos, de quem é Deus, de qual a realidade que nos cerca. Você está meio confuso, talvez isso diga que você ainda não entrou no exercício da arte do silêncio. Porque é complexo. É para os fortes, é para os corajosos, é para os comprometidos. O silêncio nos faz descobrir a capacidade de compartilhar de fato o sofrimento.
de silêncio para compartilhar o sofrimento. Ah, é? Por isso que você não compartilha, você despeja. Despeja o muro de lamentações, de murmurações. Compartilhar sofrimento não é dramatizar e se vitimizar, não é exagerar e florear a história. É o silêncio que vai te ajudar a nomear o teu sofrimento e compartilhar isso. Talvez as nossas raras partilhas sejam tão superficiais, porque a gente nem sabe o que de fato é o nosso sofrimento. Porque a gente não parou para ouvir. O silêncio nos desenvolve a capacidade de suportar a verdade. A capacidade de suportar a verdade. Porque esse negócio de conhecer a verdade não é para meramente estar na boca de político que fica usando isso conforme lhe convém. Conhecer a verdade significa, entre outras coisas, silenciar-se diante da verdade para compreendê-la um pouquinho mais profundamente. O silêncio traz em si a força da paciência. Isto é, nos educa para a arte da espera. O silêncio tem a ver com aprender a desenvolver confiança. O silêncio pode nos conduzir ao assombro diante da majestosa presença de Deus. O silêncio. Eu fiz aqui algumas anotações a respeito do silêncio. Estou achando que elas são muitas. Eu não sei o quanto isso consegue chegar em você. Porque, inclusive, quando a gente fala num outro ritmo, a gente anda tão acelerado que vai dando agonia. Não sei se você sente assim. Mas eu, dependendo de quem eu estou ouvindo, se a pessoa fala mais pausadamente, eu já desligo. Vamos agilizar aí. E é horrível, porque isso denuncia o nível da minha aceleração. A minha experiência com o silêncio, com a lectio divina, com a meditação cristã, era ali os idos, talvez de 97, 98, quando o pastor Ricardo Barbosa começou a trazer o Dr. James Houston aqui para o Brasil. E aí, a gente passava uma semana nesses mosteiros da vida, ia lá e ficava o Dr. Houston falando aquelas coisas que é muito intelectual, né? Aquela coisa que ele conversava de teologia, sociologia, filosofia, psicologia, literatura, tudo numa frase só, em inglês. A gente, patinava. E ele falava sorrindo, aquele velhinho de 80 e tantos anos, com uma tranquilidade, como se aquilo fosse o beabá. Aquela pastorzada toda, todos nós boiando. A minha solidariedade é que eu não era a única. Mas, para a gente aguentar e suportar o Dr. Houston com aquela densidade que a gente não estava acostumado, então revezava entre o Ricardo e o Osmar, e aí um começava de manhã e tinha os exercícios da lectio divina, que era um sofrimento. Aí eu estava ali, cara, era delicioso ouvir o Dr. Houston. A gente não entendia quase nada, mas o pouco que entendia era muito bom. Então a gente ficava feliz, mas era um sofrimento. Eram horas que exigia, era um cansaço mental, depois de uma palestra dele,
que você precisava de uns 6 meses de férias. Eu vou tirar um sabático depois da palestra dele. Que era denso. Mas o que salvava é que, assim, para nos preparar, tinha uma lectio divina de manhã, aí outra à tarde. Aí a gente ajudava a ficar mais palatável e a gente ser inserido naquela densidade que vinha pela frente. Mas era muito interessante, porque foram as minhas primeiras experiências mais conscientes. Na verdade, eu lembro, ainda quando eu trabalhava no CTK, a BU tinha um centro de treinamento, chamado Centro de Treinamento Coinonia, que foi construído em São Carlos, e para o tamanho da BU, aquele espaço cabia os encontros nacionais. Como na época eu estava morando lá e trabalhando lá, eu, por tabela, ainda como secretarista, eu participava de IPLs e participava dos encontros, aí que eu não entendia nada, mas eu estava ali ouvindo, achava aquilo interessantíssimo. Que era um pessoal inteligente, eu não entendia, não sabia se eles estavam falando de shampoo ou de teologia, que eram os nomes que eu não entendia nada, mas eu achava lindo, porque eles eram o pessoal da BU, naquela época era gente muito inteligente, agora é mais, claro. Mas eu me lembro, adolescente, eu achava aquilo lindo. Gente, eu que eles aprenderam a articular tão bem, tem perguntas inteligentes, que coisa maravilhosa. E eram muito divertidos. Então juntou as duas coisas. Alegria, diversão e reflexão profunda. Ou seja, vocês viram que eu sempre me metia em coisa que eu não entendia nada. Mas eu me lembro que à época, o Bilzão, então, tinha saído, o nosso então secretário de Capacitação Nacional, ele voltou para a Inglaterra, e aí quem assumiu a Secretaria de Capacitação foi o Paul Frenson. E o Paul veio com aquela coisa meio zen, e aí ele disse, então, no nosso IPL, agora vamos ficar um dia em silêncio, só voltamos a falar amanhã. Imagina aquela renca de estudante, rolando o clima de paquete, pessoa louca para conversar, gente. E todo mundo tinha que ficar em silêncio, um dia inteiro de silêncio. Mas o que tinha de unha roída, era um desespero. Eu me lembro, eu não participava tanto, porque assim, ufa, graças a Deus não estou efetivamente no encontro, mas eu lembrava, assim, tinha gente chorando, assim, não aguento nada. Aí eles tentavam, né, técnicas para furar e conseguir conversar. Então, eu começava com sinal, né, conversar sobre a linguagem e tal, de surdo e mudo, eu começava pelo teatro a tentar se comunicar, porque queria conversar, não podia ficar em silêncio. E o povo via e dizia assim, ele dava algumas chamadas, hoje é um dia de silêncio, de reflexão. Ele mandava todo mundo ir para a Universidade Federal lá de São Carlos, meditar, ficar em silêncio. E não era nem era para levar livrinho, não, porque você continua, em processo, não está em silêncio. Então você não podia, mas nem um caderninho, a gente anotava, não podia, é silêncio. Um sofrimento. Então acho que isso, lá atrás, já foi um impacto para mim. E aí ele vinha com as meditações, e com os pais da igreja, situações maravilhosas. Eu via que não era só eu também que estava se lascando ali, porque a maioria não conseguia acompanhar, porque é muito difícil essa questão de se aprender a fazer silêncio. É difícil. Essas experiências não é para desanimar ninguém, mas é um convite para dizer assim, talvez essa seja uma das coisas mais ricas, das experiências mais importantes que vão te levar para outros patamares, se você experimentar. O silêncio não é modismo, que agora o pessoal começa a falar. Vocês sabem que não só na produção entre evangélicos e católicos, os católicos acho que são muito mais anos-luz na nossa frente em termos de exercício de silêncio, mas não é uma questão de agora que estão publicando ou falando um pouquinho mais sobre o silêncio. Assim, não, você tem muita literatura, tem vários TEDs da vida
onde se fala da importância do silêncio, do sujeito, estava lendo agora do sujeito que já é um senhorzinho, mas que é cheio de aventuras, que foi o sujeito que vai desde o Everest até caminhar sozinho no Polo Norte, no Polo Sul. E aí ele escreve, ele fala um pouco sobre isso, da importância do silêncio. É muito bonito, porque não tem a ver exclusivamente com fé, mas com uma experiência existencial que foi profunda para ele. Porque o silêncio é muito importante para a dinâmica do ser humano. Para a fé cristã, isso é ainda mais valorizado. Ou você não vê isso na vida de Jesus? Eu fui tentada, porque o que não falta é ver se Jesus dizendo que ele estava se retirando, saiu para orar, passou a madrugada no monte. É uma prática. Jesus era todo ouvidos ao Pai. Por isso exerceu o ministério que exerceu. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos aprender a silenciar. Se nós dizemos que a voz de Deus é importante e precisa ser ouvida, eu e você precisamos aprender com o salmista a calar nossa alma diante de Deus. O silêncio me ensina a abandonar-me ao amor de Deus. Inicialmente eu encontro resistências em mim, são ecos dos meus medos, é muita desconfiança, são memórias de muitas feridas e traições, mas é o silêncio, sem pressa, não sem briga. Briga dentro de mim. Mas é um silêncio. E através dele, onde o Espírito de Deus trabalha em mim a fim de desarmar-me, de me fazer baixar a guarda. Mas é um silêncio que me vai ajudar a abandonar a alma de Deus. Ainda não consigo. Medrosa e desconfiada demais. Mas eu tenho pedido a Deus para avançar nesse processo. Para que a minha alma fique caladinha diante do Senhor. O silêncio me ajuda a encarar as crises mais profundas da existência. Inclusive o possível silêncio de Deus, que em algumas fases da vida nos visita. Thomas Hayek diz que quanto maior e mais profunda for a crise, mais profunda é a fonte da qual jorra esperança. Então, talvez diante do silêncio e das agruras desse caminho estreito, talvez você diga, nossa, mas aí desanimou. Acho que essa palavra do Hayek nos ajuda a pensar de que as crises nos acompanham, o caminho é difícil, mas proporcionalmente a fonte da onde jorra a esperança é ainda maior do que as crises que nós vivemos. Você crê nisso? Porque isso talvez te ajude a continuar. A Simone Weil diz que há um verdadeiro desejo quando há esforço de atenção. Achei interessante esse critério, né? Há um verdadeiro desejo quando há um esforço de atenção. Você diz que deseja a Deus, mas Ele lhe fala e você está desatento demais e não consegue parar. A crise de correspondência e experiência.
É um longo e estreito caminho essa jornada do silêncio. Mas caminhar por esse estreito caminho é encontrar mais vida no cotidiano. É melhorar suas relações com você mesmo, com Deus, com o seu próximo. Experimente. Esse é um tempo talvez oportuno. Os outros temas da semana serão mais palpitantes. Mas esse tempo, já que você deu o azar de vir hoje, é um tempo oportuno, quem sabe o Kairos para você. Um Kairos que, como diz Hark, é bonitinho isso, ele traduz como a hora da fé. Talvez a gente costume mais a traduzir como um tempo oportuno, né? Ele diz, o Kairos hoje seria como a hora da fé. Não a fé como posse de verdades eternas. Não. Mas a fé como a coragem de entrar num novo espaço. Fé como a coragem de entrar em novos espaços. Silenciosamente. Com o coração cheio de admiração e confiança. Você tem coragem de entrar em novos espaços? Silenciosamente. O que Deus tem para te falar e te mostrar diz respeito à intimidade potencial que você vai desenvolver com Ele. Mas é fruto da graça dele a gente ter essa oportunidade. Esse, de fato, é um tema para a gente ter na agenda da vida. Eu, inclusive, tenho preparado um curso que devo dar agora em agosto, 4 sábados de agosto. Eu estou diminuindo as aulas em seminários para ficar com grupos pequenos. Minha frustração com salas de aula e púlpitos é que é muita falação, você não consegue ver como é que chega nas pessoas. Então, tenho trabalhado com grupos de umas 8 pessoas só. Então, se esse tema me interessar, eu trabalho alguns outros temas, sempre conversando com teologia e psicologia, então como de perfeccionismo, de resiliência, de um bocado de coisa. Mas agora em agosto eu vou falar sobre essa questão do silêncio. Se por um acaso você quiser conversar um pouco a respeito, depois você me procura e a gente vê se consegue conversar. Meus votos são para que o Espírito de Deus que fala conosco tenha soprado alguma coisa em você a respeito da importância do silêncio. Que a voz do salmista ecoe em você. É importante que a nossa alma se cale na presença de Deus. Dele vem a nossa salvação. Que a nossa alma se cale diante de Deus. Nele está a nossa esperança. Deus abençoe vocês.